Bom dia, pessoal. Meu nome é Igor, eu sou médico e hoje eu vou contar pra vocês um caso muito raro que apareceu aqui no direct pra mim. Nunca tinha acontecido da pessoa me mandar um relato tão pessoal assim no meu direct pra eu montar esse relato pra vocês. Porém, aconteceu dessa vez e é um caso tão raro que existem menos de 50 casos no mundo. E até agora eu não tinha ouvido falar de nenhum caso brasileiro, mas senta aí que lá vem história. Esse casal estava tentando engravidar já há bastante tempo e chegou um momento que eles não conseguiam de forma alguma e partiram pro fertilização in vitro. Então pegaram o material genético do pai, o material genético da mãe, fecundaram e esse óvulo foi implantado no útero materno. Depois de um tempo que a criança nasceu, foram feitos alguns testes, incluindo o teste de DNA, tanto do pai quanto da mãe, acho que por protocolo, para ver se estava tudo bem ali com a relação da fertilização, né? Como foi feito numa clínica, tudo particular, enfim. Foram feitos esses exames aí para conferência do caso. Agora que tudo começa a ficar louco aqui. Presta atenção. Foi descoberto que o pai, na verdade, era tio da criança. Porém, esse pai não tem irmãos. Então, a primeira coisa que aconteceu foi desconfiar da mulher, da mãe, né? Porque como assim eles não conseguiam engravidar há tanto tempo e essa criança, além de tudo, não era filho biológico do pai que realizou a inseminação. E ela jura de pé junto que nunca fez nada com ninguém, que ela não traiu, que ela sempre foi fiel e que essa criança era filha dele sim, não tinha como existir outro resultado. Porém, o DNA desbancava essa teoria dela. Então tá, para não gerar muito atrito, foram lá e repetiram o teste de DNA. Só que nessa repetição do teste, acabou que, adivinha, veio negativo de novo. Então nesse momento a relação do casal já estava muito estremecida e ainda gerava essa desconfiança ali que como que estava acontecendo uma situação dessa, sendo que a mulher jura de pé junto que não houve traição e além disso foi aberto um inquérito na clínica através da ajuda de advogados e foi visto que todos os procedimentos foram feitos exatamente como manda o figurino e foi sim inseminado o material genético daquele doador. O advogado então sugeriu que fosse feito o quê? Você vai lá e faz o mapeamento do genoma, que é um exame muito mais detalhado do que o teste de DNA. No teste de DNA estava dando que este pai era 10% compatível com a criança e não 50% como deveria ser naturalmente. Então foi investigada a história do pai, da mãe e feito o mapeamento do genoma. Quando eles chegaram na história do pai, a mãe dele, ou seja, a avó da criança, relatou que ela estava grávida de gêmeos na gestação do filho dela e um dos bebês acabou sendo absorvido pelo irmão. Então, o pai da criança, ele absorveu o irmão dele dentro do útero. E isso fez com que o material genético do irmão fosse incorporado ao material genético dele. Então, quando ele doou o material genético dele, houve a infelicidade do espermatozoide que foi inseminado na esposa dele ser um espermatozoide vindo do DNA do irmão dele que foi incorporado ao DNA dele. E você sabe como que chama esse fenômeno? É o fenômeno de quimera. Existem algumas quimeras no mundo, não muitas. Hoje em dia temos relatados comprovadamente menos de 50 casos de pessoas que são comprovadamente quimeras, ou seja, carregam mais de um material genético. Então sim, ele foi o doador, porém, biologicamente, ele é tio do próprio filho. Agora me conta, qual o caso mais bizarro que você já viu na medicina? E se você tem um relato pessoal, manda aqui nos comentários ou no direct que a gente vai postar.